Pessoal, bom dia. A aula de hoje será sobre massa atômica de um elemento e massa molecular. Massa atômica e massa molecular. Vamos aprender hoje como se calcula a massa atômica de um elemento e a massa molecular. Tá? Correto? Então vamos lá. Massa atômica é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica, U. Então, olha só, gente. Vamos lá. Nós temos duas situações para calcular massa atômica. Uma, quando nos é dado somente o calor específico, onde nós vamos utilizar uma regra chamada de regra de Dulong-Petit. A regra de Dulong-Petit diz o seguinte: a massa atômica multiplicada pelo calor específico é aproximadamente igual a 6,4. Então, olha só, a massa atômica multiplicada pelo calor específico é aproximadamente igual a 6,4. Minha gente, 6,4 é uma constante. Então, matematicamente, nós temos que massa atômica vezes calor específico é aproximadamente igual a 6,4. Então, essa regra, gente, dessa regra nós podemos tirar uma fórmula, tá? Guardarmos essa fórmula aí. 6,4 é uma constante, gente, não sofre variação, tá? Então, para nós aplicarmos a regra de Dulong-Petit, eu separei aqui um problemazinho, né? Um probleminha no caso, tá? Para a gente poder resolver. Vamos lá. Como é que nós vamos lançar mão da regra de Dulong-Petit para calcular a massa atômica desse elemento aqui, dessa espécie química, sabendo o valor do seu calor específico? Então vamos lá. Uma espécie química possui calor específico igual a 0,16 cal/grama vezes graus Celsius. Determine o valor de sua massa atômica. Então, gente, olha só, nós temos o valor de C, tá? Que vir a ser 0,16 cal/grama vezes graus Celsius. Tá ok? O problema está pedindo para nós calcularmos o quê? O valor aproximado da massa atômica, tá? Eita, massa atômica, vou colocar assim, vou representar dessa forma. Tá? Aplicando a regra de Dulong-Petit, nós temos que massa atômica multiplicada pelo calor específico é aproximadamente igual a 6,4. Massa atômica vezes 0,16, que é o calor específico, não é? É aproximadamente igual a 6,4. Aqui nós temos que massa atômica será aproximadamente igual a 6,4 dividido por 0,16. Tá? Aí o aluno diz assim: mas professor, dividir com vírgula é meio complicado, não deveria ser, né, gente? Mas para alguns é. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vamos retirar essa vírgula. Nós temos que andar embaixo duas casas para a direita, não é? E em cima uma casa só. Mas detalhe, gente. Se embaixo nós temos que andar duas casas para a direita, em cima nós vamos andar também. Tá? Se multiplicarmos por 10, vamos andar somente uma casa para a direita. Se multiplicarmos por 100, vamos andar duas casas para a direita. Então, 6,4 vezes 100 em cima e 0,16 vezes 100 embaixo. Então, 6,4 vezes 100 vai dar quanto, gente? 640. Andei duas casas. 0,16 vezes 100 vai dar quanto? 16. Ficou mais fácil agora nós dividirmos, não é?
Então, agora nós temos um número sem vírgula em cima e um sem vírgula embaixo. Então vamos lá, gente. Olha aqui, ó. 640 dividido por 16. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos fazer na mão aqui. Vamos largar aí o celular e a máquina de calcular. Ok? Então, olha só. Quanto é que dá 64 por 16? 64 por 16, se colocarmos 3 é pouco. Aliás, 2 é pouco, não é? 2 é pouco. 4 é muito. E 4 vezes 16, aliás, 4 é muito. 3 quase chega lá. 5 é muito, né, gente? 5 passa, dá 80. 4, vamos colocar 4. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada, e vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Para 6, nada. Opa, deu inteiro. Que legal, né, gente? Aqui nós vamos colocar um 0. Ok? Então, 640 dividido por 16 dá 40. 40 é o que, gente? Tá? Então, olha só. Essa espécie química aqui, que possui calor específico 0,16, tem um valor aproximado de massa atômica de 40 unidades. Tá? 40 unidades. Então, gente, toda vez que o problema der o calor específico, somente o calor específico, e pedir para vocês calcularem o valor aproximado da massa atômica, é só lançar mão da regra de Dulong-Petit. A massa atômica multiplicada pelo calor específico é aproximadamente igual a 6,4. Continuando, gente. Nós temos também, dentro do cálculo de massa atômica de um elemento químico, porcentagens isotópicas, que também nós chamamos de abundância natural. Tá? Então, olha só. O hidrogênio lá na tabela periódica, ele tem massa, vamos botar assim, massa 1. Tá? Mas aquilo ali, gente, é o valor aproximado da massa atômica do hidrogênio. O hidrogênio, ele aparece na natureza como, ele é encontrado na natureza como prótio, deutério e trítio. Tá? Prótio, deutério e trítio. Prótio com massa 1, deutério com massa 2 e trítio com massa 3. Essas três espécies, tá? Esses 3 hidrogênios que aparecem na natureza, eles têm uma porcentagem isotópica. E é feito um cálculo em cima dessas porcentagens para obter o valor aproximado da massa atômica do hidrogênio, que é aquele que está lá na tabela periódica. Lá você não tem prótio, deutério e trítio, lá só está escrito hidrogênio. Tá? Então, o cálculo utilizado é o mesmo que nós vamos utilizar aqui agora, para obter aquela massa lá do hidrogênio. Tá? Então, olha só, vamos lá. Um elemento químico, X, né, se apresenta na natureza com as seguintes porcentagens isotópicas. Com as seguintes porcentagens... Desculpa aqui, gente. Com as seguintes porcentagens isotópicas. Tá? Então eu tenho X com massa 10, 80%. E tenho X com massa 11, 20%. Qual o valor aproximado de sua massa atômica? Então, gente, o que o problema me dá? Somente as porcentagens isotópicas. Então eu tenho X com massa 10, 80%. X com massa 11, 20%. O problema quer saber o seguinte, o valor aproximado da massa atômica desse elemento X. Então, gente, são 3 etapas distintas. Na primeira etapa, nós vamos multiplicar a massa
atômica do elemento pela porcentagem, tá? Na segunda etapa, nós vamos somar o produto dessa multiplicação e na terceira etapa nós vamos dividir essa soma por 100. Pois é, vamos lá, gente. Então, olha só, primeira etapa, nós vamos multiplicar a massa atômica do elemento pela porcentagem. Então, eu tenho 10 vezes 80. Dá quanto, gente? 800. Na segunda etapa, aliás, desculpa, aqui embaixo, ainda na primeira etapa, 11 vezes 20, que vai dar quanto? 220. Primeira etapa, dá 800 mais 220, tá? Então, ó, segunda etapa, vamos somar. Aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 10. Tá ok? Obtida a segunda etapa, que vem ser a soma do produto da multiplicação da primeira etapa, nós vamos para a terceira etapa, que vem a ser dividir por 100, já que estamos trabalhando com porcentagem. Quanto é que dá isso aqui dividido por 100? Vamos andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então eu tenho 1, 2. Vai dar 10,2 o quê? Então, gente, um elemento que se apresenta na natureza, né? O elemento X que se apresenta na natureza com massa 10, 80% e com massa 11, 20%, ele vai ter um valor aproximado de massa atômica de 10,2 unidades. Ok? Massa molecular. Massa molecular é a massa da molécula medida em unidades de massa atômica também. Então, gente, esse daqui é muito fácil, tá? De posse das massas atômicas dos elementos, nós podemos tranquilamente calcular a massa molecular, que é nada mais, nada menos a soma das massas atômicas dos elementos que compõem a substância. Por exemplo, a água. A água tem como componente hidrogênio e oxigênio. Sendo que aqui embaixo você tem 2 hidrogênios, ó. A fórmula da água é H2O. Então eu tenho 2 hidrogênios para 1 de oxigênio. Então, massa do hidrogênio, 1. Quantos hidrogênios nós temos? 2. 1 vezes 2. Mais. Massa do oxigênio, 16. 16. Quanto é que dá 1 vezes 2? 2. Mais 16, 18. 18 o que, gente? 1. Vejam como é fácil, tá? Vamos calcular a massa molecular do ácido sulfúrico. A fórmula do ácido sulfúrico é H2O. A fórmula do ácido sulfúrico é H2O. Tá? Então vamos lá. Massa do hidrogênio, 1. Se eu tenho 2, eu tenho 1 vezes 2. Mais. Massa do enxofre, 32. Mais. Massa do oxigênio, 16. Quantos oxigênios nós temos? 4. 16 vezes 4. Vejam que eu aqui tenho soma e multiplicação. O que a mãe matemática nos ensina? Primeiro devemos multiplicar para depois somar. Então, olha só. 1 vezes 2, 2. 16 vezes 4, 64. 2 mais 32, 34. 34 mais 64 vão dar 98. 98 o quê? Unidades de massa atômica. Vamos ver aqui o hidróxido de cálcio. Vejam que eu tenho aqui a hidroxila OH, tá? A hidroxila OH entre parênteses. Esse número que está aqui do lado de fora, tá? Ele é chamado de índice. Então ele vai multiplicar
todos os elementos que estão dentro do parênteses. Na verdade, aqui eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Massa do cálcio, 40. Mais massa do oxigênio, 16. Se eu tenho 2, vezes 2. Mais massa do hidrogênio, 1. Se eu tenho 2, vezes 2. Tá? Quanto é 16 vezes 2? 32. 1 vezes 2, 2. 32 mais 2, 34 mais 40, 74. 74 o quê? U. Massa molecular do sódio é a sua própria massa atômica. 23 U. Massa molecular do íon cátion cálcio. Gente, o sinal positivo aqui só vai influenciar na perda de hidrogênios. Se fosse negativo, seria ganho de hidrogênios. Desculpe. Ô Senhor. Bom, pessoal, fazendo uma correção aqui, voltando e fazendo uma correção, olha só. Aqui eu tenho o íon cátion cálcio. A carga positiva aqui, ela só vai influenciar no ganho ou na perda de elétrons, tá, gente? Fazendo uma correção, na perda de elétrons, ok? Não vai influenciar na massa molecular. Então, gente, se só vai influenciar na perda de elétrons, a massa molecular do cálcio vem a ser 40 U. Tá? Gente, essas massas atômicas, tá? Elas serão fornecidas ou através de uma tabela periódica ou vai ser dado nos problemas para que vocês irão resolver, tá ok? Ok, gente? Muito obrigado e um grande abraço.